Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora do cenário político com foco nas eleições deste ano. Eu converso com o Cristiano Noronha, que é cientista político, sócio e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você novamente. Bom, eu que agradeço a sua participação. Vamos começar falando dessa polarização que persiste, não é, nas pesquisas eleitorais. Agora, houve uma recuperação do presidente Bolsonaro, né, em várias pesquisas, e enquanto houve queda de Lula na preferência dos eleitores também nessas pesquisas. Eu queria saber o que pode ter mudado, porque se via uma dificuldade do presidente Bolsonaro muito relacionada à pandemia, a posição que ele assumiu, e também a questão econômica, que nós ainda vivemos uma situação difícil. E houve, por outro lado, algumas falas polêmicas de Lula, né, como em relação ao aborto. O que você acha que pesou nessa configuração? Olha, Denise, a gente tem uma conjunção de fatores, né? Em primeiro lugar, é preciso verificar que o governo vem adotando algumas medidas de estímulo à economia, algumas medidas que têm certamente um grande impacto junto ao eleitorado. O próprio pagamento do Auxílio Brasil, ele começa, sem dúvida nenhuma, a fazer efeito na população. O governo liberou também recentemente um saque de R$1.000 às contas do FGTS para as pessoas poderem pagar suas dívidas. O governo também antecipou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. Então isso vai criando uma onda de efeito positivo em favor do governo. O outro fator é a saída do ex-juiz Sérgio Moro da disputa presidencial. E, naturalmente, o eleitorado do ex-juiz em relação ao ex-presidente Lula é como água e óleo, não se mistura. Tendencialmente, esses votos tendem a migrar naturalmente muito mais para o presidente Jair Bolsonaro. E como você citou aí, o ex-presidente Lula está também dando algumas declarações polêmicas, abordando questões sobre o aborto. E essa superexposição também, isso vai acabando repercutindo também junto ao eleitorado. Não à toa que o ex-presidente Lula também começa a trabalhar na reformulação da comunicação da sua campanha. Então, existem algumas mudanças que podem acontecer aí nessa equipe, na equipe do ex-presidente que cuida da comunicação dele. Então, essa conjunção de fatores, obviamente, que ajuda a essa confluência. Além disso, a gente tem mais um aspecto importante aí, que é o fato da terceira via não empolgar. Pelo contrário, a gente vê cada vez mais ela brigando entre si, lutando e deixando o eleitorado ali muito confuso e sem alguma alternativa viável. Então, o eleitor, à medida que um nome forte, um nome que una, seja capaz de unir as outras siglas não aparecem, os eleitores começam a se definir por um candidato ou por outro. Eu ia te perguntar exatamente sobre a terceira via, porque nós tivemos várias movimentações. Você citou a questão de Moro, que saiu do Podemos, foi para a União Brasil e não se sabe certo qual vai ser o destino político dele. Mas a União Brasil lançou o nome de Bivar como presidente, apesar de tentar também viabilizar uma chapa única, discutindo com outros partidos como Cidadania, o PSDB e o MDB. Então, eles prometem que vão anunciar uma chapa agora no mês de maio. Aí nós tivemos Eduardo Leite, que saiu do governo do Rio Grande do Sul. Nós temos uma situação mal resolvida no PSDB. Nesta última semana teve aquela foto até que gerou muita polêmica aí nas redes sociais, dele junto com Aécio Neves e Paulinho que em seguida anunciou apoio a Lula. Então, a gente não entendeu muito qual foi aquela movimentação. Aí Ciro agora fala que sem Moro ele pode até discutir uma terceira via. A Simone Tebet disse que se não for a cabeça de chapa, vice-presidente ela não vai ser em qualquer negociação. Então, a gente vê vários movimentos em paralelo. Você acha que sai uma chapa única? Olha, pode até sair, Denise, pode até sair uma chapa única. Esses partidos estão conversando. É difícil, só que, por exemplo, é difícil até que o PSDB desista de ter um candidato, ainda que não tenha unidade, ainda que o partido não saiba exatamente se vai com Eduardo Leite ou João Dória. Então, isso é uma questão interna, mas eu acho que vai. O problema
a divisão e a falta de união desse grupo, né? Por exemplo, você já citou aqui alguns, mas eu reforço ainda mais esses exemplos de falta de união. O ex-governador de São Paulo, João Dória, demite o seu coordenador de campanha, que vem a ser o presidente do PSDB. Então, você imagina como é que fica o clima dentro do partido. O MDB, que tem uma candidata, a senadora Simone Tebet, se reúne com o ex-presidente Lula e sai da reunião dizendo que prefere que o partido não faça nenhum tipo de coligação no plano federal para que tenha liberdade nos estados. E mesmo que venha a ter uma opção no plano federal, vai querer ter liberdade no plano estadual também. Então, muito provavelmente, um candidato do partido não vai ter apoio de todos os estados na corrida sucessória. União Brasil tem uma opção que é o ex-juiz Sérgio Moro com 7% nas intenções de voto e opta por um candidato que tem 1%, Luciano Bivar. Isso tem uma explicação. O ex-juiz Sérgio Moro não é um nome que agrada a toda a União Brasil. Lembrando que ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, ele, por exemplo, queria até mesmo impugnar a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, né? Então, essa escolha do Luciano Bivar é uma tentativa de também ter um nome para dialogar com esses outros partidos da terceira via, mas ao não apresentar o Moro, ele está tentando evitar um racha ainda maior dentro do partido. E o Cidadania ali está para compor, porque ainda não tem nenhum nome, não tem uma alternativa, vamos dizer assim, para liderar uma cabeça de chapa. Então, esses partidos eles estão brigando não apenas entre eles, cada um apresenta um nome para ele liderar a cabeça de chapa, e eles brigam internamente. O MDB briga internamente com ele mesmo, o PSDB briga internamente com ele mesmo, o União Brasil não está tão unido assim, né? Então essa divisão toda dificulta a expectativa. E aí você falou do Solidariedade, por exemplo, aderindo à candidatura do ex-presidente Lula. Por que o Paulinho da Força fez isso? Porque ele percebe claramente que a terceira via não atrai. Não é o Solidariedade nenhuma grande força política, eles têm apenas 7 deputados federais e não tem nenhum senador, mas é um gesto, é uma percepção de que a terceira via de fato não vai, e eles aderem ali à candidatura do ex-presidente Lula na expectativa de participar do governo e ter, vamos dizer assim, apoio em algumas localidades para de repente eleger uma boa bancada na Câmara dos Deputados. Fica também essa questão dos estados, né? O tipo de negociação que vai ocorrer, porque se fala aí dos partidos lançarem uma chapa única para a presidência, mas eles têm interesses divergentes em vários estados, né? Denise, quando você olha, por exemplo, a terceira via, ela não tem palanques fortes em pouquíssimos estados. Eu cito aqui alguns exemplos, né? Em São Paulo, por exemplo, a Fernando Haddad lidera a disputa pelo governo do estado, o Tarcísio está muito bem posicionado, o Rodrigo Garcia é candidato a governador, mas tem um baixo índice de intenção de voto. Quando o nome dele é associado ao ex-governador João Dória, ele cresce muito pouco, 2 pontos percentuais, mostrando o índice de rejeição. Aí você olha no Paraná, quem que está no Paraná? Ratinho, que lidera bem as pesquisas de intenção de voto, que apoia Bolsonaro, e Roberto Requião, que apoia o ex-presidente Lula. Candidato da terceira via não tem. Aí você olha para Minas Gerais, o Zema, que apoiou Bolsonaro, está ali, e o Calil também, que apoia o ex-presidente Lula. No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que dá apoio à candidatura do ex-presidente Lula, e Cláudio Castro, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mas quem que tem da terceira via? Ninguém. Então, quando você vai olhando esses palanques, mesmo nos estados, eles estão refletindo essa polarização, porque os acordos também estão sendo feitos olhando para o desarranjo que está a terceira via e vendo, olha, se está polarizado aqui, a gente tem que se ancorar em algum candidato que no plano federal está mais bem posicionado. E aí entra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então você aposta mais nessa polarização mesmo, indo inclusive para o segundo turno das eleições?
Eu acredito que sim, Denise. Eu tenho dito o seguinte: matematicamente a gente vê algum espaço para a terceira via, porque afinal de contas tem 70% do eleitorado que definiu, mas tem cerca de 30% que ainda não decidiu exatamente em quem votar. Mas o problema é que essa falta de unidade, essa falta de nome, dificulta. Se nem eles conseguem marchar unidos junto a um candidato só, você imagina o eleitor, a desconfiança que ele já começa desse processo, a falta de apoio que ele vai perceber que um ou outro candidato tem, mesmo tendo um candidato presidencial daquele partido. Então, o problema da terceira via, ele não é matemático, matematicamente há espaço. Ele é político, ele é de organização, de alianças, ele é de estrutura partidária. E de convencimento depois também do eleitor em relação ao programa eleitoral, uma série de coisas, né, Cristiano? É isso, nós ouvimos o Cristiano Noronha, que é cientista político, sócio e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite para você, um prazer estar aqui com você.